Irmãos, cadê a espada? Cadê a espada dos irmãos? Ô, glória. Aí é bênção, hein? O Coronel tá com uma biblioteca aí, hein? Bênção de Deus. Irmãos, louvado seja o nome de Jesus, né? Por essa segunda-feira abençoada, por essa noite que o nosso Salvador aí nos preparou para que nós estivéssemos aqui reunidos nessa reunião, né? Nesse meet. Que o Senhor Jesus venha ser exaltado, glorificado aqui em nosso meio. Hoje eu posso crer, já que não temos nada de nossa parte, mas somente o que nós temos hoje para entregar é aquilo que Jesus já nos entregou e já nos depositou e nos deixou aí por meio da sua palavra. Então, louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, todos que estão aqui. Amém. Louvo a Deus também pela vida daqueles que não puderam, né, estar aqui conosco hoje, mas eu creio que essa será a primeira de muitas que Jesus aí, nosso Salvador, irá preparar para a gente aí, para a honra e glória do nome dele. Amém? Irmãos, Amém. nessa tarde aí, início de noite, eu tava orando ao Senhor e pedindo para que o Senhor me desse uma palavra, né? Para que eu pudesse aí compartilhar com os irmãos. Uma palavra que envolvia um contexto atual, né? Que nós podemos perceber que a Terra vive um período muito crítico, vive um período muito turbulento, e o Espírito Santo, né, Jesus Cristo, por meio do seu Espírito Santo, ele colocou uma palavra aqui no meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos também. Quem tem a Bíblia aí, abra ela em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura aqui da palavra do Senhor. O capítulo 13, ele tem 18 versículos. Vamos ler aqui apenas os versículos iniciais, versículo 1 até o versículo de número... Até o versículo de número 8, em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 1, ó. Diz assim a palavra, glória a Deus. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. Verso 3 diz assim: e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Verso 4, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Note essa pergunta porque é muito profunda e muito interessante. Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Verso 5 diz assim: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Verso 7, penúltimo, diz assim: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Verso 8 e último, para a gente encerrar, ele diz assim, para a leitura não ser estendida: e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Amém? Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, esse capítulo de número 13, acho que tem um chiado aqui muito grande, não sei quem que é. Acho que é do Agito, né? Mas amém. Acho que vocês conseguem me ouvir bem, né? Eu estou ouvindo bem. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Meus irmãos, esse texto aqui de Apocalipse, em seu capítulo de número 13, ele é um capítulo muito profundo, né? E muito interessante. E eu peço nesta noite que, antes de nós entrarmos na meditação aqui do capítulo 13 de Apocalipse, que em nome de Jesus, nesta noite, a gente venha tirar as nossas sandálias dos pés espirituais, porque nós estamos diante a uma das visões mais profundas e intensas que o Senhor concedeu ao apóstolo João
na ilha de Patmos. O Apocalipse capítulo 13, ele não é um capítulo que traz terror e que traz medo. Ele é um capítulo que traz discernimento espiritual para todos os leitores. Ele não é um texto para assustar a igreja, mas ele é um texto justamente para acordar a igreja do Cordeiro. Não é para trazer medo, mas é para alertar a nossa alma nesta noite. Apocalipse capítulo 13, ela não é uma palavra para produzir, como eu posso dizer aqui, um certo pânico na nossa alma, mas ela é uma palavra, em nome de Jesus, que vai produzir para a nossa alma nesta noite um preparo. João, ele não recebeu uma revelação para que a noiva, ela ficasse confusa, não, mas para que a noiva, ela ficasse vigilante acerca dos sinais que o próprio Cristo vem dado à terra, para que a igreja, a noiva do Cordeiro, ela possa ficar vigilante para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é muito interessante o capítulo 13, porque antes da glória final do Cordeiro, antes da vitória definitiva do reino, o Espírito Santo ele nos mostra que haverá oposição, haverá sistemas e haverá poderes que vão tentar se levantar contra tudo o que é santo, contra tudo o que é puro, glória a Deus, e contra tudo o que é verdadeiro. E é justamente aqui no capítulo de número 13 que nós vemos o dragão, que é chamado, intitulado como a antiga serpente. Ela está mobilizando as suas últimas forças, trazendo em cena o quê? Duas bestas do sistema mundial. A primeira besta que João ele cita, está justamente dentro do capítulo 13, do versículo 1 até o versículo de número 10. A primeira besta, ela é justamente uma besta que sobe do mar, versículo de número 1. E ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres tinha o quê? 10 diademas. E sobre as suas cabeças, nome de blasfêmia. Está escrito no versículo de número 1. O versículo inicial do capítulo 13 do livro de Apocalipse. E note bem, e é interessante, e isso cabe à nossa atenção, porque o capítulo 13 aqui, ele revela o ataque final. Tá, mas o ataque final do quê? O ataque final das forças malignas. Só que se nós lemos o capítulo 19 do livro de Apocalipse, nós iremos conseguir enxergar que o capítulo 19, ele vai revelar a nós o Rei dos Reis montado em um cavalo branco. Para quê? Para aniquilar o quê? Essa força maligna que está tentando mobilizar a igreja de Cristo. Mas perceba que a primeira besta que João ele cita aqui no versículo 1 é a besta que sobe do mar. É a besta que sobe do mar. E isso aqui cabe à nossa atenção, porque note bem que o primeiro versículo, João ele está descrevendo a primeira besta. E essa primeira besta, ela traz algumas características interessantes, algumas características que merecem a nossa atenção. Essa besta que vai surgir do mar, quando a Bíblia se refere a mar, é justamente um símbolo de povos. Toda vez que a Bíblia se refere ao mar, não todas as vezes, perdão, mas a maioria das vezes que a Bíblia se refere a mar, é justamente trazendo uma referência a povos. Perceba que a besta que surge do mar aqui, que João ele vai se referir, é justamente um ser que vai se levantar em meio aos povos para estabelecer o quê? O seu poderio. Ele vai estabelecer o seu poderio. Isso aqui cabe à nossa atenção e é muito interessante, porque dentro aqui do capítulo 13, versículo de número 2, ele vai dizer aqui, ó, e a besta que vi era semelhante ao quê? Ao leopardo, era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca do quê? De um leão. E o dragão lhe deu o quê? Poder. Para quê?
deu poder, e o seu trono e grande poderio. Isso aqui é interessante porque Apocalipse 13 é a tentativa das trevas tentar imitar aquilo que só Cristo ele pode ser. A primeira besta, ela tenta imitar o governo. A segunda besta, ela tenta imitar o cordeiro. Isso é interessante porque a primeira besta que João está se referindo aqui no Apocalipse 13, ela se dá do versículo 1 até o versículo de número 10. E olha só que interessante, que do versículo 1 até o versículo de número 10, João ele vai trabalhar a primeira besta. E quem é essa primeira besta? A primeira besta, ela traz um poder mundial que imita Cristo. Se nós vemos João, ele vai falar aqui, ó, vi subir do mar uma besta. Na Bíblia, a gente sabe que mar representa um caos, representa nações, povos, poderes humanos. Só que o que está acontecendo aqui é semelhante àquilo que foi revelado a Daniel no capítulo 7. Daniel, ele viu o mesmo símbolo do mar, subiram 4 animais grandes. Isso está descrito no capítulo 7, versículo 3. E até mesmo o profeta Isaías, no capítulo 57, ele vai dizer que o mar referiam-se a ímpios. Os ímpios são como um mar agitado. Ou seja, o sistema anticristão, ele está nascendo da humanidade caída, das nações que rejeitam a Deus. Essa é a primeira frase que vem do apóstolo João. A primeira besta que ele vê. É um poder mundial que imita Cristo. A próxima característica que João ele traz está no versículo 2. Ele diz que a besta tinha 10 chifres e 7 cabeças. Olha que interessante, versículo 1 ainda. Chifres simboliza poder e cabeça simboliza autoridade. E essa descrição vem justamente de Daniel capítulo 7, ou seja, o sistema anticristão, ele será organizado, ele será gigante e ele será, meu irmão, global. Aí quando a gente lê o versículo de número 2, quem aparece? O dragão. E quem é o dragão? Satanás. E como nós sabemos disso? Lendo Apocalipse capítulo 12, versículo de número 9. Assim como o Pai deu poder ao Filho, Mateus capítulo 28, versículo 18, o dragão, ele dará poder à besta. Só que a besta, ela é uma imitação, entre aspas aqui, barata de Cristo, porque Satanás, ele tenta criar uma falsa trindade, assim como nós, bons trinitarianos, cremos aí na doutrina e abraçamos a doutrina da trindade, né, o único Deus composto em 3 pessoas, sendo eles Pai, Filho e Espírito Santo. O que é que o dragão, a serpente, ele vai querer fazer? Imitar a doutrina da trindade, porque dragão é o falso pai. Quem é o falso pai? É Satanás. E a besta do mar? É o falso filho. E a besta da terra, que é do verso 10 que nós iremos trabalhar, que vem adiante, é o falso espírito, que nós chamamos de falso profeta. Aí aqui no versículo 3, o texto ele trabalha algo interessante, porque ele cita, uma de suas cabeças parecia ferida de morte, mas a ferida, ela foi, o quê? Curada. Aqui nós temos uma imitação do quê? De uma suposta ressurreição de Cristo. Ou seja, Satanás ele tenta produzir um falso Messias, um líder carismático global. Só que o apóstolo Paulo ele já trazia uma lição muito profunda para a gente. Escrevendo a sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, ele vai dizer, o homem da iniquidade, cujo aparecimento é segundo a eficácia de quem? De Satanás. Aí o versículo 4, João ele vai trabalhar o seguinte, o povo dirá, quem é semelhante à besta? Note isso, é uma pergunta. O povo está dizendo, quem é semelhante à besta?
Isso aqui é muito profundo, irmão, porque isso ecoa o cântico teológico de Moisés e Miriam, após eles atravessarem o mar em Êxodo capítulo 14. Quando eles atravessaram o mar, Êxodo capítulo 15, eles entoaram um cântico, no meio da canção eles disseram: quem é semelhante a ti, ó Senhor? Porque após Deus abrir o mar para aquele povo passar, o que é que eles fizeram? Entoaram um cântico de adoração, exaltando, engrandecendo o Deus de Israel. E olha o que o povo está dizendo: quem é semelhante à besta? Isso está ecoando o cântico de Deus, aonde Moisés e Miriam, eles lideravam um cântico, fazendo com que os povos, todos os israelitas cantassem ao Senhor, dizendo: quem é semelhante a ti, ó rei? Ou seja, um mundo sem Deus sempre vai trocar a glória do Criador pelo quem? Pela criatura. E quem é a criatura aqui? É Satanás. Eles estão dizendo: quem é semelhante à besta? Olha o que os povos estão dizendo, eles estão exclamando em alta voz: quem é semelhante? Ou seja, aquele povo, todos os povos que trocam a glória de Deus, trocam a glória do Criador pela criatura, eles estão dizendo: quem é semelhante a essa besta? Só que nós, nesta noite, levantamos a nossa voz para o céu e proferimos as palavras lideradas por Moisés e Miriam, inspirada pelo Espírito, onde eles diziam: quem é semelhante ao nosso Deus? Ao Deus que pode todas as coisas, ao Deus que trabalha, ao Deus que age, ao Deus que busca uma interação com a sua criatura. Quem é semelhante ao nosso Deus? Há algum ser, há alguma criatura que é semelhante a ele? Sabemos nós que não. Ninguém é semelhante ao Deus Criador. Ninguém é semelhante ao Deus onipotente, ao Deus onipresente. Aleluia! Ao Deus onipotente, ninguém é semelhante a Ele. Por quê? Porque Ele é único, Ele é verdadeiro, Ele é presente aqui em nosso meio. E hoje o Espírito Santo, por meio dessa palavra, Ele fala ao nosso coração: eu sou único para a tua vida, eu sou único para a tua alma, não há nenhum outro, não há ninguém semelhante a mim, não há ninguém semelhante à minha pessoa. O que eu posso fazer, ninguém mais pode fazer. Aquilo que eu estabeleci já está estabelecido. A besta, ela vai cair por terra. A besta que se levantou do mar, ela vai cair. E como é que ela vai cair? Em Apocalipse capítulo de número 19, quando o cordeiro ele vinha montado em um cavalo branco, com poder e grande glória, onde na sua boca saiu uma espada aguda, aleluia, de 2 fios, aonde ele estabelecerá o seu reino. E nessa noite o Espírito Santo de Deus, por meio da sua palavra, ele diz para a nossa alma: não há outro semelhante a mim, não há outro semelhante à minha pessoa, glória a Deus. Aí olha o versículo de número 7, o texto vai nos dizer, versículo de número 7, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe poder sobre toda a terra, língua e nação. Perceba que a besta aqui, ela fará guerra contra os santos. E Daniel viu isso? Sim, Daniel também viu isso. No versículo 21 do capítulo 7, o profeta Daniel, ele já dizia também que o falso Cristo, ele faria guerra contra os santos e ele prevaleceria contra eles. E isso é importante e cabe a nossa atenção. Isso não significa uma suposta derrota final, porque Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Perceba que a guerra que vai ser feita aqui vai ser contra os santos. E o dragão que deu poder à besta, a besta vai ter poder. Poder do quê? De guerrear contra os santos e vencê-los. Só que nós sabemos que a partir do momento da morte, há um passaporte para onde? Para a vida eterna. A morte, ela é uma esperança para todos os cristãos. Porque muitas pessoas estão apegadas ao quê? A este mundo presente.
Muitas pessoas, elas estão com medo de passar pela morte. Só que a morte, sabemos nós que ela é um passaporte para onde? Para a vida eterna. Ou seja, isso aqui não significa uma derrota final no versículo 7. Isso não significa uma derrota final. Só que quando nós lemos o último versículo da primeira besta, que é o versículo de número 10, ele vai dizer aqui a perseverança de quem? Dos santos. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessária que a espada seja morto. Aqui está a paciência, em outras traduções, a perseverança dos santos. Aqui a chave espiritual desse capítulo. Aqui a chave da perseverança. E o que é perseverança? É nós prosseguirmos para o alvo. E quem é o nosso alvo? É Cristo, conforme as palavras de Paulo. O nosso alvo é Cristo. O que João está descrevendo aqui é que diante da morte ainda há, para aqueles que perseveraram, uma recompensa para quem? Para os santos. Há uma recompensa, glória a Deus, para os santos. João, ele encerra agora a sua primeira escrita sobre as características da primeira besta. Só que, a partir do versículo 11, ele cita a segunda besta. E quem é a segunda besta? O falso profeta. Versículo 11, ele diz, outra besta. Eu vi outra besta. E tinha 2 chifres. Tinha 2 chifres. Veja bem, semelhantes ao de um cordeiro. E falava o quê? Como dragão. Versículo 11. Perceba que essa besta, ela parece mansa. Aqui é um falso profeta, é a besta religiosa. Ela parece mansa, tem aparência de cordeiro, tem imitação do cordeiro de Deus, conforme as palavras de João Batista, em meio à beira do Jordão, quando o cordeiro vinha em direção a ele. Mas o que João está descrevendo aqui, não João o Batista, mas o apóstolo, o evangelista, ele está dizendo aqui, essa besta ela parece mansa, ela é religiosa, tem aparência de cordeiro, mas a voz é de Satanás. Ou seja, João está nos trazendo uma lição aqui. Nem toda espiritualidade é de Deus. E Jesus nos avisou isso no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 7. Vocês devem tomar cuidado com os falsos profetas, porque eles parecem cordeiros. E quantas pessoas não têm se introduzido em nosso meio, parecendo ovelha, dizendo que é, mas não é. Lembra, em Apocalipse, uma das igrejas, e qual das 7 era? Era a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, a igreja de Éfeso. Éfeso era um ponto turístico e recebia muitos itinerantes. Muitos estavam se introduzindo, trazendo doutrinas falsas. Se apresentava como cordeiro, se apresentavam como servo, mas o texto diz que os povos, aqueles que eram verdadeiros, colocaram eles à prova, aonde eles diziam ser apóstolos, mas não eram. Diziam que eram servos, mas não eram. Era Jesus mostrando para a igreja de Apocalipse, igreja de Éfeso, dizendo o seguinte, vocês colocaram esses falsos à prova, mas no momento oportuno eu revelei quem realmente eles eram. E como é que nós enxergamos aquele que é falso e aquele que é verdadeiro? Jesus, ele disse, pelo fruto, vocês vão saber quem é e quem não é. É pelo fruto. O que João está descrevendo aqui é que essa besta, que tem 2 chifres como cordeiro, tem a fala mansa, mas é a fala de quem? De Satanás. E hoje o alerta que Jesus ele traz para a nossa vida é: nem toda espiritualidade é de Deus. Nem tudo aquilo que dizem, assim diz o Senhor, é Deus que está falando. E Jesus ele está dizendo, cuidado com os falsos profetas. Parecem cordeiros, mas são bode. E uma das chaves hermenêuticas que João ele traz aqui para a gente
a partir do momento, é uma marca. Dentro do capítulo 13, versículo 16 e versículo 17. A marca, ela representa uma aliança. Ele vê uma marca. João, ele descreve uma marca. E essa identidade, nós sabemos que é uma identidade falsa. Essa aliança não é com Deus, mas é uma aliança com um sistema que é anticristão, que é anti o Cristo. Só que na Bíblia, Deus também ele marca. Nós temos uma marca que é da besta, mas também tem uma marca que não vem da besta, mas uma marca que vem do próprio Deus. Deus, ele marca o seu povo. E hoje nós podemos crer pela fé que aqui nessa chamada há homens, há varões valorosos, que são povos selados, marcados pelo Deus Todo-Poderoso. Hoje nós podemos ter o que, presbítero Éder? O selo do Espírito Santo. Eu sou marcado. A tua alma, ela é marcada. Mas aquele grande dia, diz João, que no momento da tribulação, a marca, ela se manifestará. Enquanto Deus, ele sela, o dragão, ele marca. Eu vou repetir isso daqui. Enquanto Deus, ele sela, o dragão, ele marca. A marca, ela define quem você adora. Se você é selado, aquele que é selado, aleluia, adora o Cordeiro de Deus. Mas aquele que é marcado, esse adorará a besta. A marca, ela define quem você adora. Mas o que é que a marca, ela traz? O número da besta. 666. Sabemos nós que em uma numerologia, dentro das escrituras, o número 7, ela representa o quê? Perfeição. Ela representa a perfeição. Só que o número 6, irmão, isso aqui é muito interessante. Olha só, o número 6, ele é número de homem. Gênesis capítulo 1, se não me falha a memória, versículo 26 em diante. É no momento da criação. No sexto dia, no dia 6, no sexto dia, quem é que Deus ele cria? Ele cria o homem, a sua imagem e semelhança. O número 6, o 6, ele é um número de homem. Note isso. A repetição, 666, é a repetição máxima do homem sem Deus. Por quê? Embora o 7, ele representa a perfeição, o número 6, vou simplificar, 666, sendo este número uma repetição, é uma repetição máxima do homem sem Deus. Ou seja, é o homem tentando ser Deus, mas ele nunca chegará a uma perfeição. O homem nunca conseguirá chegar a uma perfeição. Note que esse número aqui que João ele está trazendo no versículo 18, que é o último versículo do capítulo 13. Aqui, a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem. Note, é número de um homem. E o seu número é 666. Perceba o olhar crítico que nós podemos ter desse texto. É uma repetição máxima do homem. É número de homem. Primeiro ponto. E se há uma repetição, é uma repetição do homem sem Deus. Porque automaticamente, se a marca ela é um sistema satânico, se a marca ela vem de um sistema que é anticristão, é João nos mostrando aqui. É uma repetição do homem sem Deus. Só que mesmo com a atuação da besta, nós conseguimos ter um olhar aqui fascinante e cristológico desse texto. Porque mesmo com a atuação da besta, João nos mostrando a atuação da besta, Cristo, ele continua sendo, aleluia, o verdadeiro
rei. Cristo, ele é o Cordeiro vitorioso. Cristo, ele tem o selo verdadeiro e não uma marca falsa. Cristo, ele voltará para destruir, aleluia, a besta. A mensagem do capítulo não é sobre o poder da besta. É João nos mostrando, irmão, aqui no capítulo de número 13, que essa mensagem não é sobre o poder da besta, mas é sobre a superioridade, glória a Deus, do Cordeiro divino, do Cordeiro de Deus. Assim como os santos de Apocalipse capítulo 13, eles permaneceram firmes, nós também enfrentamos pressão. E quais são as pressões? É no sistema, é nas ideologias, é nas tentações, é nas perseguição. Mas o Espírito Santo, glória a Deus, ele nos dá perseverança, irmão. Não se deixe marcar pelo mundo. A marca hoje, ela se manifesta em quê? Ela se manifesta no compromisso com o pecado. A marca pelo mundo, ela se manifesta quando as pessoas entram em conformidade com as ideologias que é contrária à Bíblia. Não se deixe marcar. A marca, ela se manifesta com uma vida que não é uma vida em santidade. A marca pelo mundo hoje, ela se manifesta, irmão, com um coração dividido, com um coração corrupto, coração que pratica a iniquidade, que maquina o mal. Só que o Espírito Santo, ele está marcando nos nossos corações hoje. E Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 1, versículo 13, ele diz: nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. A igreja verdadeira não se rende ao sistema satânico. A igreja verdadeira não irá se render. Eu posso profetizar pela autoridade que há nesta palavra que João, o apóstolo, ele nos deixou, que a igreja verdadeira não irá se render às ideologias satânicas. A igreja verdadeira não irá se comprometer com o pecado. A igreja verdadeira não irá aceitar doutrinas errôneas, doutrinas falsas entrando no meio da igreja. Em nome de Jesus, é o Espírito Santo marcando o nosso coração hoje por nossa palavra, com essa palavra, glória a Deus. Nem tudo que parece cordeiro é de Deus. E eu encerro a minha fala nessa noite dizendo o seguinte: depois que João ele viu, irmão, isso aqui é magnífico. Depois que João ele viu a primeira besta, a segunda besta, depois que ele viu o mundo se curvando diante de um sistema que imita Cristo, mas não reconhece Cristo. Depois que João observou o dragão tentando estabelecer um reino, irmão, que não pertence a ele, João, ele percebeu uma coisa, irmão, que muda tudo. E o que é, presbítero Éder? A besta, ela age por um tempo. Glória a Deus. A besta, ela reina, ela age por um tempo. Mas o Cordeiro, ele reina para todos sempre. É aqui que a história vira, irmão. É aqui que a chama, ela acende, irmão, no nosso coração. Eu sinto, irmão, um temor de Deus aqui nessa palavra, porque é aqui que a chama acende no coração dos santos. É aqui que o Espírito Santo, irmão, ele fala à igreja. Por quê? Quando o mundo inteiro está marcado, quando o mundo inteiro está selado, quando o mundo inteiro vai estar controlado, João, ele levanta os seus olhos aos céus e ele lembra, o Cordeiro, aleluia, ele já está no trono. O Cordeiro de Deus, ele já está no trono, irmão. Perceba que João está descrevendo a besta do mar, só que Jesus já subiu do túmulo, irmão, glória a Deus. A besta, ela recebe a autoridade do dragão, mas Jesus recebeu toda a autoridade do Pai. A besta, irmão, tenta imitar uma ressurreição, mas Jesus, ele é a ressurreição e ele é a vida, glória a Deus. A besta, ela exige adoração, mas Jesus, ele é
o único. Jesus, ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor. Perceba que a marca da besta, meu irmão, a besta, ela marca os seus seguidores na mão e marca na testa, mas Jesus, ele marca o seu povo com selo do Espírito Santo. A marca da besta controla o comércio, irmão, mas a marca do Cordeiro dá acesso, aleluia, ao reino. A besta quer escravizar, mas Jesus veio para quê? Para libertar, aleluia. Jesus, ele veio para libertar. Jesus, ele veio para libertar. A besta engana com sinais, só que Jesus, ele salva com o quê? Ele salva com verdade. O texto diz também que a besta, meu irmão, faz cair fogo do céu para impressionar, só que Jesus, ele batiza, aleluia. Jesus, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Perceba que João, ele vai descrever a besta, ele se levantando da terra, mas Jesus, ele vai descer. Da onde? Ele vai descer do céu. Não como um cordeiro ferido, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A besta, ele tenta estabelecer, irmão, um governo mundial, mas Jesus já prepara o quê? Um reino eterno. Um reino eterno. Lembra da visão que Deus deu a Nabucodonosor? Meu Deus do céu. Nabucodonosor havia tido um sonho. Daniel, capítulo de número 2. Ele sonhou com uma estátua, cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre de bronze. Os seus pés e a sua perna eram de barro. Os pés, metade barro e metade o quê? De bronze. Só que perceba que quando Daniel vai trazer a revelação para Nabucodonosor, era Daniel dizendo, é o seguinte, Nabucodonosor, esse sonho que Deus deu a você é composto por reinos. Aleluia! É composto por reinos. Sabe a cabeça de ouro que você viu? É o teu reino. Mas o próximo reino que virá, e qual é o próximo reino que virá? É os Medo-Persas. Era Deus dizendo a Daniel, a cabeça do reino é você, Nabucodonosor. A cabeça é de ouro. São 4 reinos. Reino da Babilônia. Reino dos Medo-Persas. Após os Medo-Persas, reino da Grécia. Após a Grécia, os romanos. Perceba que Babilônia caiu. Caiu por quem? Pelos Medo-Persas. Os Medo-Persas caíram. Caíram por quem? Para a Grécia. A Grécia caiu. Para quem? Para os romanos. Perceba que era Deus mostrando a Daniel. Só que em meio àquele sonho vinha quem? Vinha uma pedra, sem auxílio de mãos, batendo no pé da estátua e quebrando a estátua. Mas a pergunta nessa noite é, quem é a pedra? A pedra é Cristo, glória a Deus. A pedra é Cristo Jesus. Perceba que a besta tenta estabelecer um governo mundial, mas Jesus já prepara, oh glória, um reino eterno. Era Deus mostrando a Daniel e dizendo, a Babilônia passa. Os Medo-Persas passa. A Grécia passa. Roma passa. Mas essa pedra aqui destruiu. Quem é a pedra? Cristo, que estabelecerá o seu reino. E o reino dele terá fim, não. O reino dele, aleluia, será um reino eterno. Glória a Deus. Aí perceba que a besta tenta calar os santos. Só que Jesus, irmão, ele dá força para quê? Para a gente perseverar. Tenho-vos dito isso. Para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, glória a Deus. O Cordeiro, ele venceu. Ele já dizia que nós somos mais que vitoriosos por meio de quem? Daquele que nos amou. E quem é que nos amou? Cristo Jesus. Aí imagine João, o apóstolo, velho, cansado, exilado, irmão, na ilha de Pátimo. Ele está sozinho. O Império Romano jogou ele ali para calar ele, irmão. Para calar ele. A besta política dominava o mundo. A besta religiosa enganava as multidões. Roma aparecia
indestrutível. Só que os cristãos, irmão, eles estavam sendo perseguidos, as igrejas estavam sofrendo, parecia que o dragão, veja isso, parecia que o dragão estava vencendo, mas naquele dia, naquela ilha, naquele dia de dor, irmão, Jesus apareceu a João, e era Jesus mais ou menos aparecendo a João, e dizendo, quando João olha, ele não vê a besta, meu irmão, primeiro. E quem é que ele vê? Ele não vê besta, ele não vê dragão, ele não vê Roma, ele não vê caos, ele vê quem? O Cordeiro. Ele vê o Filho do Homem, ele vê os olhos, o Filho do Homem que tem os seus olhos como chamas de fogo. Ele vê o Cordeiro de Deus que tem a voz como voz de muitas águas. Ele vê o Alfa, o Ômega, aquele que já estava reinando, irmão, antes da besta existir. Enquanto João, ele vê a besta em Apocalipse capítulo 13, quando ele vê o mar, quando ele vê a terra, irmão, tremer diante a besta, quando ele vê os sinais enganosos, ele já sabe, meu irmão, o final da história, porque antes da besta aparecer, João já tinha visto o Cordeiro em pé, em Apocalipse capítulo 5, antes da marca aparecer, João já tinha visto, meu irmão, os santos sendo selados em Apocalipse capítulo 7, glória a Deus, antes do engano se espalhar, a igreja do Senhor, antes do engano se espalhar, João já tinha ouvido Jesus dizer, eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todos sempre. Eu não sei se você está conseguindo compreender essa palavra nessa noite, mas observe isso daqui comigo, a besta aparece no capítulo. Ficou mudo, Éder. Éder, está mudo o seu microfone. Ele ouviu, Varão? Acho que não. Agora tá dando para ouvir, né, irmãos? Agora sim, deu só uma cortada. Pode continuar, Varão. Foi, é que caiu aqui, Varão. Caiu aqui é que eu tô no celular aqui, e ele acabou caindo, saindo da voz. É que eu tô usando o microfone, eu tô usando o microfone do celular. Aí veja bem, irmãos, que interessante. Assim como João, ele cita um dos versículos chaves, que é o versículo 10, dentro do capítulo 13, ele diz, aqui está a perseverança dos santos, aqui está a perseverança e a fé dos santos. Isso aqui é magnífico, irmão. Eu já encerro em 5 minutos, porque o mesmo Espírito que estava com João naquela ilha, irmão, ele está com a igreja agora. Ele está com a igreja agora. O mesmo Cordeiro que triunfou, irmão, diante do Império Romano, ele vai triunfar diante do mundo. O mesmo Jesus que venceu a morte, ele vence todas as trevas, irmão. Ele vence todas as trevas. Apocalipse 13, perceba que ele não termina com medo, ele não termina com derrota, ele não termina com trevas. Apocalipse capítulo 13, ele termina chamando a igreja a olhar, irmão, para o Cordeiro. O Apocalipse 13, que João está mencionando aqui,
é fazendo com que os leitores venham a ter a sua visão, o seu olhar para o Cordeiro. Nós terminamos não olhando para a marca, irmão. A gente não termina olhando para a marca, mas a gente termina o capítulo 13 olhando para o sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro, não olhando para a besta, mas olhando para o trono, meus irmãos, do Cristo. Não olhando para o caos que o Apocalipse 13 ele menciona, mas a gente termina olhando para aquele que diz: eis que eu estou convosco todos os dias. Aleluia! E o Espírito Santo diz para a nossa alma hoje, nessa noite: permaneça fiel, não se venda ao sistema, não aceite as marcas do mundo. Ô, Varão, para a gente encerrar. Dá para ouvir aqui? Deixa eu ver. Dá para ouvir, né? Dá. Aí, Varão, para a gente encerrar, ó, em nome de Jesus. Tava programado, é que é que o MIT ele tem uns planos, né, que oferece para universidades, para fazer reuniões, né, mais de 1 hora. E como a gente não tem esse plano, ele é máximo de 30 minutos. Então, 30 minutos, quando dá 30 minutos, ele encerra sozinho, entendeu? Mas, irmão, pra gente Mas vai ser finalizar. 1 hora. É 1 hora? 1 hora. Acho que ela não tem filho? Toda hora, então. Aí, irmãos, pra gente finalizar esse texto, no capítulo 13 de Apocalipse, nós podemos observar e ter uma compreensão e um alerta, né, de que a gente deve permanecer fiel, porque o Espírito Santo ele diz hoje para toda a igreja: permaneça fiel, não se venda ao sistema, não aceita a marca do mundo, sabe? Não siga falsas vozes, não adore falsos deuses, não se curve às pressões que sobrevêm
a sua alma, não perca a sua identidade, não apague o fogo do Espírito Santo, porque o Cordeiro, irmão, ele está vindo. E quando ele vier, não vai ter besta, não vai ter dragão, não vai ter marca, não vai ter perseguição que possa resistir à glória do seu aparecimento. Que evento glorioso, irmão. A besta, ela vence por um tempo, mas o Cordeiro, ele vence, irmão, para todo sempre. Irmãos, permaneça com o Cordeiro. Em nome de Jesus, que vocês sejam selados, irmão, marcados, fortalecidos, não somente hoje, mas para todos sempre, pelo Espírito Santo. Vivam como cidadão do reino, não do sistema. E sempre, meu irmão, lembrem sempre, perceba que a besta, ela ruge, mas o leão da tribo de Judá, ela é quem reina, glória a Deus. A besta, meu irmão, ela engana, mas o Cordeiro, ele traz a verdade. A besta passa, mas o Cordeiro, ele permanece. E quando o Cordeiro voltar num evento glorioso, irmão, todo joelho vai se dobrar. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, glória a Deus, irmão. O Cordeiro, ele venceu. E nós também venceremos com ele para a honra e glória do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Receba essa palavra, irmão. Receba essa palavra. Glória a Fiquem Deus. todos com essa palavra em nome de Jesus. Palavra simples, humilde, não muito técnica, para que a gente saia daqui nessa noite edificados, em nome de Jesus, por esse simples texto que João aí nos deixou. Amém? Em nome de Jesus. Alguém gostaria de acrescentar algo, comentar algo sobre esse texto? Alguma opinião aí? Deixa o Espírito Santo usar vocês aí nessa noite, em nome de Jesus. A única coisa que eu achei interessante da palavra, quando você estava ministrando e veio no meu coração, é quando fala da guerra dos santos, né? E da derrota, é o selo do mundo, né? Porque quem não conhece Cristo acha que ele foi derrotado na cruz, né? O inferno fez festa, né? Para a derrota, né? Verdade. Então, quem assistiu o filme até a crucificação achou que Cristo, coitado, foi derrotado e morreu na cruz. Verdade. Só que tem a continuação, né? Então, essa guerra dos santos me veio à mente a vitória de Cristo na cruz, porque até mesmo no reino de Nero, todo mundo achou que já eram os cristãos, né? Acabou, Verdade. não tem mais jeito. E glória a Deus pela palavra, foi muito edificante e Deus te usou nessa noite aí para ministrar os nossos corações. E é bênção, Varão, é bênção, porque você vê que essa guerra aqui, Varão, ela não é uma guerra militar, irmão, ela é uma guerra espiritual. 100%. Você vê, ó, é uma guerra espiritual, é uma guerra moral, irmão. É uma guerra moral, é ideológica. Porque João não tá vendo aqui tanque, não tá vendo arma, não tá vendo soldados físicos, não, irmão. Ele tá vendo um sistema mundial levantado pelo dragão, que é a antiga serpente, Satanás. Através de quem? Duas bestas. A besta do mar, poder político, e a besta da terra, que é o poder religioso, enganador, que é o falso profeta, irmão. Olha que interessante. Ou seja, esses dois poderes, eles trabalham juntos para quê? Para pressionar, para perseguir, para enganar, para seduzir, irmão. Para controlar o povo de Deus nos últimos dias. Por isso que no versículo 7, o povo, a Bíblia diz aqui no versículo 13, no verso 7, e foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. Então, assim, é tremendo, irmão. É tremendo, sabe? E a questão da marca também é interessante, porque a marca é quando você marca o bicho, né? Você marca o boi. Então, o boi tem sua marca. E é patrimônio de quem marcou. Exatamente. Exatamente. E muitas vezes o boi nem sabe, ele nem sabe quem que é o dono da marca, mas ele tem a marca dele, né? Só que quem tem o selo sabe quem foi selado. Ele tem o selo porque ele quis ser selado.
Exatamente. É diferente, ele vai carregar aquele selo ali como algo de honra, né? Para honrar aquele que selou. Então, glória a Deus, foi tremendo isso tudo. O João capítulo 13 aí, que a qual o nosso presbítero ministrou, ele fala sobre aquilo que foi revelado a João, que é nada mais do plano do inferno contra a criação de Jesus Cristo, né? Glória a Deus. De Deus. É o plano, né, diabólico. E é algo tremendo. Exatamente, mano. É algo tremendo, porque Exatamente. não é nada material, Exato. 100% espiritual. É o plano diabólico que foi revelado a João. Palavra boa, Vaz. Glória a Deus. Quero saber qual que vai ser o próximo. O próximo vai ser o nosso pastor, né? Só lembrar que essa daqui é a primeira vez que nós conseguimos fazer isso aqui, tá? Então não é algo normal. É Deus puro. Verdade, varão. Foi isso que eu falei no começo. Tem 5 anos esse grupo, Éder? Tem uns 5 anos, né? Primeira vez que faz isso aqui. Verdade, varão. Nós temos que agradecer a Deus porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e eu tenho certeza que entrou dentro da minha casa. Amém, irmão, em nome de Jesus. E você vê que toda essa conversa de marca, de selo, isso lembra muito também, né, a saída, não a saída em si, mas um pouco mais antes eles saírem, né, na 10ª praga lá. Lembra que Deus falou para Moisés, para eles pegarem, né, matarem lá o cordeiro, aspergir o sangue em uma bacia. Verdade, para poder marcar. Né, para marcar, varão. Olha que forte. Eu me lembro das portas. Eles marcaram as portas também. Foi, exatamente. Os umbrais. Agora, para a gente finalizar, eu queria marcar os pedidos de oração para a gente orar. Aí o João, eu oro pelo Éder, o Éder ora por mim, o João ora pelo Adilson. Pelo Adilson, o Adilson ora pelo João, pode ser? Pode. Fala aí, Éder, seu pedido. Pode ser oração, né, pela vida ministerial, família, ministerial, só família e ministerial mesmo, família num contexto geral, né? Amém. E o meu Estão me ouvindo? Sim. Sim. Quer acrescentar algo, varão? Falar alguma coisa? Pode falar, varão. A parte da marca lá também é interessante, né? Porque na época dos escravos, o seu senhor marcava os seus escravos, né? Os escravos tinham uma marca também, né? E hoje em dia nós temos a marca de Jesus, né? Glória a Deus. Nós somos escravos de Cristo, né? Para o mundo isso é vergonha, mas para nós é honra. Exatamente. Verdade, glória a Deus. Glória a Deus, na oração, gostaria que orasse por mim, porque quinta-feira eu vou ministrar a palavra, né? Opa. E a batalha é tremenda. Tá bom. Fala, João, qual que é o seu pedido? Estou meio distante, porque eu estou no serviço aqui e tá complicado. O meu pedido é pela minha família. Esposa, filho, ministério. O meu pedido é família também e porta de trabalho. Eu creio que já está aberto. Em nome de Jesus. Creio que na próxima live aí o irmão já vai estar contando aí da porta. Amém. Quer começar aí, Adilson, orando? Ora, para orar por quem? Por todos? Orar pelo João, pela família dele e o ministério. Ô, João, tá faltando serviço para nós, hein? Amém. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nessa hora, Pai, entro na tua presença, orando pela vida do ministério do nosso irmão João, pela família, que o Senhor venha abençoar ele, Senhor, em nome de Jesus, financeiramente, emocionalmente, fisicamente, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Que esse varão venha crescer na tua presença cada vez mais, meu Pai. Obrigado por colocar no coração dele essa live, esse grupo que está sendo muito útil para nós ouvirmos a tua palavra, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Pai, todos nós que estamos aqui nessa live, meu Deus, e abençoe os nossos
aqueles que não pôde entrar hoje na live, que na próxima essa live vai estar bombando, meu Deus. Muitas pessoas vai entrar nessa live e vai ser edificada com a palavra maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela palavra de hoje. Essa palavra edificou muito a nossa fé. Aleluia. Creio que foi um combustível para a nossa fé hoje. E as próximas que vão vir, o Espírito do Senhor vai bradar nessa live, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhora João, pelo Adilson. Ora, em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, toma nas tuas mãos, Senhor, esse dia. Queremos te agradecer, Senhor, por essa live nesse dia chamado hoje. Pai, antes de mais nada, eu quero te apresentar a vida do teu servo, do teu filho, a qual, Senhor, está no serviço e teve essa oportunidade, Senhor, de participar e ouvir a tua palavra. Senhor, o Senhor venha limpando o caminho do teu servo, abrindo as portas mais ainda, Pai. Senhor, entra onde que teu servo não entra, pisa onde que ele não pisa, coloca as tuas mãos onde ele não coloca. Senhor, toma nas tuas mãos, envia teus anjos com cada fora, Senhor, tirando tudo aquilo que não é dele, tudo aquilo que não é dela. Senhor, abençoa o ministério do teu servo. Senhor, que ele possa ministrar uma palavra, Senhor, a qual vai curar, a qual vai transformar. Senhor, que através, Senhor, da unção, Senhor, que está na vida do teu filho, Senhor, ele venha, Senhor, pisar em lugares que ele nunca pisou, que ele venha colocar as mãos onde ele nunca colocou. Senhor, e o Senhor é um Deus que entra nas causas impossíveis do teu servo, Pai. Senhor, aquilo que ele tem falado no quarto, aquilo que ele tem colocado nas tuas mãos, Senhor, no oculto e no escondido. Senhor, dê um sinal para o teu filho, dê um sinal que o Senhor é com ele nessa semana. Senhor, em nome de Jesus Cristo, é o que te agradecemos nesse dia chamado hoje. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida do irmão Éder, Senhor, em nome de Jesus, pela família dele, pelo ministério. Senhor, em nome de Jesus, para que ele continue sendo usado pelo Senhor para trazer a palavra, para trazer, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, os mistérios que o Senhor tem através da tua palavra. Que ele possa edificar, Senhor, em nome de Jesus, as almas que estão sedentas e com sede da tua palavra, com sede da tua unção, com sede, Senhor, em nome de Jesus, de ser usado pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite, ó Pai, o Éder possa receber, em nome de Jesus, ó Pai, esse batismo com fogo, esse selo com o Espírito Santo, que ele possa, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, receber esse derramado do Senhor, ó Pai, sobre a vida dele, sobre a família dele, sobre o ministério. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz que aqueles que escolhem, ó Pai, o presbitério, que escolhem, ó Pai, o pastorado, que escolhem, Senhor, em nome de Jesus, te servir, vão padecer, ó Pai, de muitas lutas, vão padecer, Senhor, de muitas perseguições, mas em nome de Jesus, ó Pai, a tua palavra diz que a gente precisa se revestir das armaduras do Senhor, para que no dia mal nós possamos resistir. Senhor, reveste o teu servo, Pai, da tua armadura. Reveste, Pai, a família dele com a tua armadura, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra o mundo espiritual das trevas de Satanás. Senhor, protege o teu filho, protege a família dele, o ministério, e que o Senhor venha prosperar. E que a mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo, que ele possa ser, Pai, continuar sendo usado no oculto, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos por essa reunião, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Vou fazer a oração agora pelo pastor. Amém. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós já chegamos a Ti, ó Pai, na Tua presença nesse momento, meu Deus, com humildade, com fé, meu Deus, Tu és o Deus que vê, que cuida, que supre, que abre os caminhos onde não há caminho. Senhor, hoje eu apresento diante de Ti a vida do pastor Adauro. Senhor, Tu conhece cada detalhe, o Senhor conhece cada necessidade, cada preocupação, cada sonho, Senhor, que ele carrega, meu Pai, no coração. Tu sabe das lutas que ele tem
tem enfrentado, das portas, Senhor, que parecem fechadas, das oportunidades que ainda não chegaram, mas também, ó Pai, sabes o futuro que tens para ele. Pedimos, Senhor, por meio desta oração, Pai, toca na vida do Adauro agora, renova as forças, guarda a mente, fortalece a fé, Aleluia. Senhor, sustenta o coração, abençoa também a família dele, meu Deus, que o teu amor envolva cada membro, meu Deus, como um manto, Senhor, de proteção, que haja paz no lar, que haja saúde, que haja restauração, que haja união, Senhor, graça, que haja esperança, meu Deus, que a tua presença seja sentida nas conversas, nas decisões, nos dias, e também, ó Pai, nos dias alegres, nos dias difíceis, meu Deus, com toda a fé, nós te pedimos, abre portas, Senhor, de emprego para a vida dele, portas que ninguém pode fechar, portas de honra, de dignidade, Pai, porta de provisão, Senhor, portas que abençoe a vida dele, que ele seja também canal de bênção para outras pessoas, e a ele, Senhor, a pessoas certas, a oportunidades certas, ao lugar certo, Senhor, da sabedoria, da coragem, da preparo, Senhor, da direção, da ânimo, meu Deus, que ele possa testemunhar que o Senhor é quem abre porta, que o Senhor é quem sustenta, que o Senhor é quem surpreende, que ele, ó Pai, nunca esteve sozinho. Pai, nós entregamos a Ti o Adauro, a vida do Adauro e toda a sua família. Deus, colocamos eles completamente nas Tuas mãos, que o Teu cuidado seja real, visível, que o Teu favor seja diário, que a Tua paz, Senhor, seja profunda sobre a vida e a família dele, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Glória a Jesus. Bênção de Deus, irmão. Ó, deixa eu falar. Aqui foi gravado, hein? Foi gravado. Consegui gravar aqui, irmão. Foi bem. Joga no grupo. Joga no grupo. Então, eu vou ter que colocar no... Eu vou ter que subir o vídeo no Drive. Vou ter que deixar lá no Google Drive. E aí eu mando o link lá no grupo. Quem quiser baixar, dá uma olhada pelo Google Drive, porque o vídeo ficou muito longo. Eu gravei do início ao fim. Ô, Éder, joga lá que eu baixo lá, eu coloco no grupo. Só que você tem que mandar o link lá no grupo, tá? Pra me baixar. Eu mando, fechou. Fechou. Eu mando lá. Glória a Deus, irmãos. Amém? O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo venham sobre todos nós, que nós possamos dormir em paz, agradecer a Deus por esse tempo e que seja o início de um grande ministério. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Nossa, de palmas de Maria. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Deus abençoe.